apenas o versículo 22 do capítulo 6. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Com esse texto, nós vamos falar sobre passos que garantem a vida eterna. Tá? Só nesse versículo aqui, nós vemos 4 atitudes, 4 passos que garantem a vida eterna para o cristão, para o servo de Deus, para a serva de Deus, para o homem de Deus, a mulher de Deus. A introdução: considerando que só Jesus é tudo, muitas pessoas andam à procura de nada, né? Jesus, ele é tudo e as pessoas andam à procura de nada. Agora, para possuir a vida eterna, basta dar os seguintes passos. Quando nós chegamos a Deus, Ele certamente chega a nós. O Pai Celestial a ninguém despreza, o Filho não lança fora os que vêm a Ele. Eis os passos que garantem a vida eterna, é o que nós vamos ver. Ou seja, o Pai não despreza o Filho, aquele que chega a Ele, e o Filho não lança fora aqueles que se achegam a Ele. Quando nós olhamos para este texto de Romanos, nós vamos ver 4 passos que garantem para nós a vida eterna. Você tem que ter certeza da vida eterna. Nós temos que ter certeza da vida eterna. Eu e você temos que ter certeza da vida eterna. Convicção, isso chama-se convicção, certeza é o que nós precisamos ter para obtermos a vida eterna. Dentro desses 4 versículos nós vamos ver, primeiro passo que garante é ser liberto do pecado agora. Está aí, ó, versículo 22, mas agora, libertos do pecado, feitos, libertos do pecado, ou seja, antes de conhecermos a Cristo, apresentávamos a nossa vida para o pecado, apresentávamos o nosso corpo para o pecado, e agora Paulo fala que agora vocês são libertos do pecado agora. Vocês aceitaram a Cristo, são libertos do pecado e agora vão viver uma vida de liberdade diante do Senhor. Podemos ser libertos hoje, podemos ser libertos agora. Você que ainda não foi liberto do pecado, você pode ser liberto hoje, conforme diz 2 Coríntios, capítulo de número 6, e versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Coríntios esta palavra. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo, ele fala: se hoje, olha aí, presta atenção para você ver, se hoje ouvir em tempo aceitável, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, só que te corri-te no dia da salvação, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Ou seja, você, nós podemos ser libertos agora. Como, pastor? Mediante a palavra de Deus, mediante a operação do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai nos libertar do pecado. Existem pessoas que querem vir para Cristo, mas eles dizem: não, quando eu largar isso, quando eu abandonar isso, porque eu sei que isso é errado, eu vou para a igreja. Então você nunca vai vir, porque você não consegue. Mas quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, nós conseguimos ser libertos. Nós conseguimos a libertação, nós conseguimos a liberdade em Cristo Jesus. Então nesta noite, primeiro passo para a salvação é ser liberto do pecado, e pode ser agora, tem que ser agora. Nós temos que acreditar que é nesse momento,
Não é você pensar, não, depois que eu largar de beber, que eu largar do vício, que eu largar disso ou daquilo, eu vou para a igreja. Então você não vem, porque quem liberta o homem é o próprio Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos, olha aí, libertos do pecado agora. Podemos ter a garantia da salvação hoje, ser liberto hoje. Lucas, capítulo 19, versículo 9, a Bíblia diz assim: quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que todo mundo condenava Zaqueu, que Zaqueu era um homem condenado, era um homem prisioneiro do pecado, era prisioneiro da avareza, mas quando ele encontra com Jesus, Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, Jesus naquele momento, ele diz: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, pode ser hoje a sua libertação. Não precisa de esperar você ser liberto por você mesmo, porque você nunca vai conseguir. Mas quando você dá o passo para Cristo, entrega a sua vida a Jesus, como fez Zaqueu, o que acontece? Ele passa a ser liberto, e Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão, que foi liberto do pecado e da escravidão. Podemos hoje ser liberto e morrer, pastor? Morrer para o pecado. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 11, o apóstolo Paulo, ele fala: assim também vós considerai-vos como morto para o pecado. Morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu e você somos libertos, temos que nos considerar morto para o pecado, mas vivo para Cristo. Morto para o mundo, morto para o engano, morto para a mentira, morto para a prostituição, morto para o pecado, morto para a maldade, morto para tudo que não presta, mas vivo para Cristo. Então esse é o primeiro passo, é ser liberto. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, quantas pessoas estão até confessando Jesus, mas não são libertos do pecado. Não são, porque tem gente que acha que pecado é somente vício, é isso, aquilo. Não tem tanta coisa que é pecado, que as pessoas se tornaram escravos, se tornaram servos. E a Bíblia diz que quando eu apresento a minha vida para ser servo da mentira, eu sou escravo da mentira. Quando eu apresento o meu corpo, quando eu apresento os membros do meu corpo para ser escravo, do pecado, eu vou ser escravo do pecado, mas agora liberto, eu tenho que me considerar morto para o pecado, mas vivo para Cristo. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo que vive em nossa vida, é Cristo que vive na nossa caminhada, é Cristo que vive a minha vida presente, a minha vida futura está nas mãos de Jesus. Então veja bem, primeiro passo, libertação do pecado. Ainda fala, terceiro, podemos ser livres do domínio do pecado. Romanos 6 e 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Mas quando que o pecado não tem domínio concernente à vida do crente? É quando esse crente, ele é nascido de novo e apresenta a sua vida para Cristo. Apresenta a sua vida ao Espírito Santo e vive uma vida na direção do Espírito Santo, como diz Romanos 8 e 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque foram libertos, foram transformados. Agora nós vivemos uma vida para Deus e o pecado não terá domínio em nossa vida, como diz aqui a palavra de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos debaixo
debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça, e a graça nos libertou do domínio do pecado, porque a lei apenas apontava o pecado, mas não tinha solução, não tinha o remédio. A graça não, ela mostrou o pecado, mas ela tem o remédio, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então hoje nós somos libertos, hoje nós somos libertos do pecado, e o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Como que ele não tem domínio? É porque Jesus, João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só que os fariseus, os escribas, os hipócritas que ali estavam, não entendiam que Jesus estava dizendo que essa libertação seria do fardo do pecado. Seria do fardo do pecado que era imposto sobre nós mediante as ações carnais que eram executadas na nossa vida. E Jesus chega para eles e diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como que nós vamos ser libertos? Alguém pode perguntar a ele: mas como que nós vamos ser libertos se nós não somos escravos de ninguém? Nós temos o nosso pai Abraão e não somos escravos de ninguém. E Jesus diz para vocês: são escravos do pecado. Vocês são escravos do pecado, vocês não são escravos de pessoas, vocês são escravos do pecado. Agora, se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Mas quem é a verdade? Como que nós vamos conhecer a verdade? Aí Jesus, João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação do pecado é o primeiro passo para a vida eterna, para uma vida de comunhão com Deus, para uma eternidade com Deus, para uma vida sem fim com Deus, a vida após a morte. Porque muita gente acha que a morte, que a morte é o fim de tudo, que a morte acaba com tudo. Não, a morte é o início de uma outra vida, seja para o bem ou para o mal. Os que morreram em Cristo, vida eterna com Cristo. E os que morreram sem Cristo, vida eterna no inferno. Essa é a verdade. Então, para escapar do inferno, eu preciso ser liberto do pecado. Do pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é errar o alvo. Pecado é você errar o alvo. Aquilo que Deus determinou é você sair fora. Aquilo que Deus mostrou, aquilo que está na sua palavra, e nós sairmos fora. Isso se chama pecado. Então o primeiro passo para a vida eterna, vai marcando aí, é ser liberto do pecado. No mesmo versículo 22, nós vamos encontrar o segundo passo. Mas agora libertos do pecado e feitos o quê? Servos de Deus. Ou seja, segundo passo, ser transformado em servo de Deus, ser transformado em servo do Senhor. Sabe por quê? Antes nós éramos servo do pecado, nós éramos escravo do pecado, nós éramos escravo do mundo, nós éramos escravo do diabo, nós éramos escravo de tudo que não prestava. Agora aqui o apóstolo Paulo fala que a segunda coisa que garante a vida eterna, que é que nós somos feitos servos de Deus, ou seja, somos transformados em servos de Deus. Servo de Deus, a pessoa não vira, viu, meu querido? Tem gente que fala: eu virei pastor, eu virei apóstolo, isso não vira. Nós somos transformados. Nós somos transformados pela palavra, somos transformados pela graça de Deus. Tem gente que, agora eu virei pastor, agora eu virei diácono, agora eu virei presbítero, agora eu virei evangelista, agora eu virei missionário, agora e tal. Não existe isso. Você foi transformado primeiro pela graça de Deus. Você foi transformado em servo. Você foi transformado em servo de Deus. Ou seja, o servo não faz a vontade própria, mas o servo faz a vontade do seu Senhor. E agora você é servo de Jesus, e Jesus é o teu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Agora eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Ele quer. É o que a palavra de Deus nos mostra. Então veja bem, transformação em servo de Deus, transformados para servir. Nós somos transformados, meus queridos, para servir, certo?
e não ser servido, nós somos transformados para servir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo, ele nos fala nesta palavra. Olha o que ele diz: os quais por castigo padecerão, eterna. Peraí, isso aqui está na segunda. 1 Tessalonicenses 1 e 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos converteste a Deus para servir ao Deus verdadeiro. Servir. Somos transformados em servo para quê? Para servir, meu querido. Para servir primeiro a Deus. E depois aqueles que ocupam um cargo, aqueles que ocupam uma chamada, vão servir aqueles a quem Deus determinou que eles sirvam. Essa é a obra de Deus. A Bíblia diz que quem quiser ser o maior, se torna o menor, e se torna servos de todo, ou seja, escravos de todo. Nós somos escravos, escravo livre, para adorar, para exaltar o nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós fomos transformados em instrumentos de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 13, olha o que ele diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, Deus me transformou em um instrumento. Eu sou servo e sou um instrumento de Deus na terra. Agora eu não vivo a minha vida sozinho. Agora eu vivo a minha vida com Deus. E a minha vida está escondida em Deus, está escondida em Cristo. É o que a palavra de Deus nos mostra. É o que a palavra de Deus nos traz. Então, meu querido, primeiro passo é ser liberto do pecado. Segundo, ter transformação em servo de Deus. E essa transformação, transformada em servos de Deus, em servos da justiça. Olha aí, primeiro foi transformado em servos, instrumentos de Deus, agora em servos de justiça. Romanos 6 diz: libertados do pecado, foste feito servos da justiça. Somos servos da justiça. O crente anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo apregou a injustiça, a corrupção, o crente pregou a justiça e incorrupção. O crente prega santidade. O crente prega que ele vive uma vida íntegra, reta, sincera diante de Deus. Então é o que a palavra de Deus nesta noite nos mostra. Transformado em servo, agora eu vou apresentar, eu fui transformado em servos de Deus, transformado em servos de justiça, transformado em servos, seremos premiados. Vamos receber prêmio, pastor? Vamos receber prêmios de quem? Do próprio Deus. Tem gente querendo receber prêmio aqui na terra, querendo acertar na loteria, acertar isso, aquilo, mas olha bem o que a palavra de Deus nos diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então os servos vão ser coroados, vão receber premiação. Os servos que foram transformados em servos. Por isso, meu querido, não fique com preguiça de fazer a obra de Deus. Não fique com preguiça de trabalhar na obra de Deus. Não fique com preguiça de adorar a Deus. Mas faça, porque naquele dia você pode ser envergonhado. Todo mundo recebendo a sua premiação e você não. Aceita ser transformado em servo de Deus nessa noite. Aceita ser transformado em servo de Deus nessa noite, pelo poder da palavra. Então, segundo passo, é ser transformado em servo de Deus. Que coisa, né? A maior classificação que um ser humano pode ter na terra, não é Beethoven, né? Não, o homem da música. Não é ser
fulano. Não. A maior classificação que o homem pode ter na terra foi o que a mulher falou para Elias em 1 Reis 17, 24. Nisto vejo agora que tu és homem de Deus, tu és servo de Deus, é a maior classificação. Nós não podemos trocar essa classificação por carga alguma aqui nessa terra. Homem de Deus, mulher de Deus, não troque a sua categoria de ser servo de Deus, de ser homem de Deus, mulher de Deus, por nada nessa terra. Ainda que ofereça um cargo, aonde você vai ter um lucro muito grande, vai ter um salário grande, mas não troque, porque a maior classificação de um homem nessa terra é homem de Deus, ministro de Cristo, embaixador de Cristo na terra. Fomos chamados para isso, para ser servo. Fomos transformados em servo. Terceiro passo, para alcançar a vida eterna, que garante a vida eterna. Está aí, no mesmo texto. Vamos ler desde o começo. Mas agora libertos do pecado. Primeiro, ser liberto do pecado. Segundo, feitos servos de Deus. Segundo passo. Terceiro, tende o vosso fruto para a santificação. O que é? Produzir fruto para a santificação agora. Se quiser ter vida eterna. O que é santificação? Santificação é o ato de santificar. E o que é santificar, pastor? É o ato de santificar, quer dizer, tornar santo. E santo quer dizer separado. Eu não posso viver no convívio do mundo. Eu não posso viver com o mundo. Eu não posso andar como o mundo anda. Tem gente que quer olhar, que quer fazer as coisas que o mundo faz. Ele diz, mas fulano está fazendo, por que nós não podemos fazer? É porque nós temos a graça de Deus para santificar. Para santificar, temos que produzir fruto de santificação, ser separado. Veja aí, a santificação é agora, não é amanhã. Romanos 6 e 19. 6 e 19 de Romanos, olha o que o apóstolo Paulo diz. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai-vos os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Para vocês se tornarem santos, para vocês viverem uma vida santa. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz assim, sede santo em toda a vossa maneira de viver, sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Então se alguém quer ter garantia de vida eterna, ele precisa o quê? Viver uma vida santa, santificada, separada. Pastor, mas fulano está fazendo, então quer dizer que se fulano for para o inferno, você vai junto, porque ele está indo, você está querendo fazer o que ele faz. Nós fomos chamados para ser diferente, nós fomos chamados para ser diferente nessa terra, para santificar, para produzir fruto de santificação. É o que o apóstolo Paulo fala aos romanos. E ainda diz, então a terceira coisa, terceiro passo, fruto para a santificação. E fruto, eu vou te dizer uma coisa, não tem como você chegar para Deus e dizer, Deus, me dá o fruto da santificação, me dá o fruto. Fruto, ele é produzido, ele não é dom. Fruto não é doado, é produzido. Eu e você temos que produzir fruto do Espírito, e entre o fruto do Espírito produzir santificação. Mas como que eu vou produzir santificação, pastor? É quando nós vivemos conforme o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis no vinho qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vida cheia de Espírito Santo é uma vida cheia de santificação. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de santidade. É uma vida de santidade. Então, santificação, né? Agora, não é amanhã e nem depois, é hoje. Santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3. Olha que Paulo fala aos irmãos que estão em Tessalônica. Ah, pastor, mas precisa de santidade, precisa de santificação, precisa de santificar. Precisa disso? Precisa. Não precisasse, não estava escrito na palavra. Está aí, ó.
A santificação é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo chega para os irmãos de Tessalônica e diz: ó, vocês querem ter vida eterna? A vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês tornem santo, que vocês abstenhais da prostituição, que vocês afastam da prostituição, de tudo que não presta, e o Senhor vai te receber. O Senhor vai receber vocês. Josué, quando tinha que atravessar o Jordão para possuir a terra prometida, Josué falou para o povo, Josué 3:5, santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Queremos ver milagre? O milagre, a santificação antecede o milagre. Não tem milagre sem santidade, não tem milagre sem santificação, não tem milagre sem vida santa. Não tem milagre. E nós precisamos viver uma vida santa para Deus, uma vida santa para o Senhor. Então Paulo escreve: a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês tornam santo. Tem um traje santo, vista decentemente, o tanto homem quanto mulher, vocês vistam roupa decente, não mostra o corpo, não mostra, mas viva uma vida de santidade. E nós estamos vivendo dias tão difíceis, que a nudez tomou conta até mesmo no meio das igrejas, o povo não tem respeito mais, é uma competição de roupa, quem mostra mais, quem que está mostrando mais, mas Deus diz, é a santificação de vocês que eu quero, o corpo de vocês é templo do meu Espírito Santo, quem habita no corpo de vocês é o meu Espírito Santo, mas se vocês começarem a fazer isso, se vocês não santificar, o Espírito não vai habitar mais. Aí ele sai. Então, veja bem, somos, terceira coisa, fruto para a santificação. Santificação é o propósito da nossa chamada por Deus. A santificação é o propósito da nossa chamada. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Que coisa, né? Olha o propósito da chamada de Deus para a minha vida. Eu não chamei vocês para ser imundo. Eu não chamei vocês para ser sujo, para ser profano. Eu chamei vocês para ser santo. Então, nós temos que produzir esse fruto de santidade, produzir esse fruto de pureza na nossa vida, porque é o que Paulo fala aos irmãos de Tessalônica: a santificação é o propósito da vossa chamada. Vocês são chamados para a santidade, não para a imundícia. Vocês são chamados para ser diferente. E o diferente não se intromete com o mundo, o diferente não vive lá fora, o diferente vive para Deus. A santificação é desde o princípio. Santificação não é de hoje, não. É desde o princípio. 2 Tessalonicenses 2:13. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então a santificação é desde o princípio, desde o começo que Deus nos chamou. Você lembra no começo o quanto a gente santificava? Meu Deus, esse dia eu estava pregando na rádio falando sobre isso. Tinha irmãozinho que ele falava uma palavra assim, meio atrapalhado durante o dia, chegava de noite, ele não cultuava se não chegasse e falasse: pastor, eu quero um conselho do senhor, fala alguma coisa, hoje eu falei isso e isso, eu quero pedir perdão. Não, irmão, fica tranquilo, não, pode ficar tranquilo, isso aí é uma coisa, já passou, já foi. Agora hoje as pessoas fazem de tudo, faz tudo errado, faz tudo que não presta, e fica do mesmo jeito. Fica do mesmo jeito. E aqui nós vemos que a nossa santificação, aqui ó,
nós fomos elegidos desde o princípio por Deus para a salvação em santificação pelo Espírito, fé e verdade. Somos elegidos por Deus. Então a terceira coisa, meus queridos, para garantir a nossa salvação é o quê? A terceira coisa é santificação, fruto para a santificação. E para nós encerrarmos nessa noite, quarto propósito, quarto passo que garante, olha aí, Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quarto lugar, passo que garante, eu abraçar a vida eterna. Eu tenho que abraçar esses propósitos para trás, ser liberto, ser transformado, produzir fruto de santificação, para que eu tenha a vida eterna. O que é vida eterna, pastor? Vida eterna é que ela não tem fim. É uma eternidade que você não tem, a mente humana não tem capacidade de explicar a eternidade. Porque a eternidade, ela não teve princípio e não tem fim. Deus não teve princípio e Deus não tem fim. Se você for pegar, estudar aonde Deus começou a história, aonde é que Deus surgiu, você não vai encontrar, porque Deus é desde a eternidade. Deus existe por si próprio, desde a eternidade. Não tem princípio e não tem fim. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra e a última. É o que a palavra de Deus nos mostra. Vida eterna. Então veja bem, a vida eterna. Quem tem o Filho, tem o quê? Vida eterna. Quem tem Jesus, tem vida eterna. Quem não tem, pastor, e esse pessoal que prega aí contra Jesus? Eles não têm vida não, hein? Eles têm a condenação eterna. Ah, mas eles fazem tantas boas obras. Ó, boas obras não salva. Boas obras, eu faço boas obras, não para ser salvo, eu faço boas obras porque eu sou salvo. E eu sou salvo mediante Cristo. Mediante Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Foi o que o João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 12, o que ele falou? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então quem tem Jesus tem vida eterna. Quem não tem, pastor, e quem tem outros deuses, quem tem outras, não tem, não adianta. Jesus é insubstituível. Paulo não substitui Jesus, Pedro não substitui Jesus, Maria não substitui Jesus. Nada substitui Jesus para a salvação. Foi Jesus quem falou em João 14,6. O que Jesus falou em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Quando ele falou ninguém, descartou todos os demais deuses que os homens criou. Descartou São Pedro, descartou São João, descartou Santa Maria e tudo mais. Descartou tudo. E diz, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ele está dizendo, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não for por Jesus. Então a salvação só é por Jesus. Ah, pastor, mas e esse povo então que prega, eles estão perdidos, precisa de encontrar Jesus, precisa de achar Jesus, precisa de procurar Jesus. Porque o que eles servem foram homens igual nós mesmos, foram mulheres, foram pessoas igual somos hoje também, eles estão adorando. Você imagina se Pedro ressuscitasse hoje, ele ia chegar nesses lugares que prega que ele salva, que ele tem a chave do céu, ele ia chegar, gente, para de bobiça, quem salva é Jesus, eu sou discípulo dele, vocês são discípulos dele, e quem salva é Jesus. E Pedro ia dizer, gente, descarta esse negócio, eu não fui papa, eu fui discípulo, eu sou discípulo, ele ia falar. Porque quem traz a vida eterna é Jesus Cristo. E outra, não tem. Olha aqui, não tem outro caminho.
Não tem outro caminho. Nem no céu, nem embaixo do céu, nem na terra. Não há outro nome a qual possamos ser salvos. Jesus Cristo. Atos 4:12. Vida eterna. Só quem tem o Filho, só quem tem Jesus. Quando você vai viajar do Brasil para outro país, você precisa de passaporte. Você precisa de passaporte para você entrar em outro país. Você precisa de visto para entrar em outro país. Para entrar no céu também você precisa de passaporte. O passaporte é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Quem tem Jesus tem o seu sangue. Quem tem o seu sangue tem a vida eterna em Cristo Jesus. Então João fala, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Para encerrar, Jesus é a vida eterna. 1 João 5:20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Acabou. Aqui não tem para ninguém, meu filho. Aqui não tem para aqueles que que diz que Jesus é descartado, que é um pequeno Deus. Aqui acaba tudo, aqui acaba tudo. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o mandamento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Quem que é verdadeiro? Jesus. Isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus. E a vida eterna. Então está ali, Pai, Filho e Espírito Santo. E a vida está em Cristo Jesus. A vida eterna está em Cristo Jesus. Aceitou Jesus? Viveu uma vida aqui liberto do pecado, transformado em servos, fruto da santificação. Você tem a vida eterna. Se não, meu filho, caça um jeito hoje, procura um lugar para você adorar a Deus, entrega a sua vida para Jesus, porque você ainda está debaixo da ira de Deus. Você ainda está debaixo de condenação. Por isso aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Se não entregar a vida para Jesus, não tem nada feito, não tem salvação. Jesus é o que dá o carimbo para a vida eterna. Jesus é o que dá o sinal, o ultimato para você ser salvo na vida eterna. Uma vez, para encerrar, eu estava numa vigília. E Deus me deu uma visão naquela noite, orando ali, mais de 1 hora. Eu pude ter aquela visão orando. De olhos fechados, eu vendo aquela visão. Eu via quando chegou um ônibus na porta da onde nós estávamos na vigília. Um ônibus branquinho. E aquele ônibus veio buscar as pessoas de Cristo. Olha para você ver. Veio buscar aqueles que serviam a Cristo, que podia entrar. Aquele ônibus branquinho. E nós começamos, na visão eu via nós saindo da vigília. E quando chegava na porta do ônibus, tinha um homem de branco em pé. E ele falava, cadê a passagem? Aí vinha aqueles irmãos, apresentava, como se fosse um cartãozinho vermelho, e mostrava, está aqui, ó, eu tenho a marca do sangue, pode entrar. Pode entrar. E foi entrando todo mundo, mas aqueles que não tinham a marca do sangue. E como ter a marca do sangue? É quando você aceita Jesus, vive para Jesus, caminha com Jesus, você está coberto com o sangue dele. Mas se você serviu Jesus e saiu debaixo do sangue dele, você está sendo presa fácil para o adversário. Mas nesta noite, se você quer ter vida eterna, faça o favor, entrega sua vida para Jesus hoje, banhe-se no sangue de Jesus e tenha vida eterna, em nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Enquanto está todo mundo aí, nós estamos vendo aí a destruição no mundo, para tudo quanto é lado, todo dia uma tragédia, todo dia uma coisa nova, todo dia, não é nada de boas novas, não, é ruins novas, todo dia uma tragédia no mundo. E o povo achando isso normal. Não é normal não, meus queridos, isso aí é sinal eminente da volta de Jesus Cristo, que está voltando para levar o povo dele para ter vida eterna.
Ah, pastor, mas se eu não tiver vida eterna com Deus, eu também morro, aí acabou. Acabou nada, meu filho. Até o cemitério, a multidão leva. De lá, do cemitério para frente, do túmulo para frente, o negócio é mais sério. Lá não tem ninguém para te acompanhar, não. Lá não tem ninguém que vai levar flores, lá não tem ninguém que vai... Não, mas eles fazem um culto aqui para mim. Que faz culto para você aqui? Não adianta nada, não. Tem que fazer enquanto está em vida. Depois que morreu, tchau, acabou. Não tem jeito mais. Deus te abençoe. Aceita Jesus. Quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém que está parado? Você está ouvindo aí essa noite, essa palavra? Você está parado? Estacionou na fé? Ouviu essa mensagem, quer ter vida eterna? Quem sabe você é até aqui da igreja, mas você está aí meio assim, confuso, meio perdido. Entrou em parafuso, está quase perdendo a salvação e quer reconciliar hoje? Sai daí do seu sofá, sai aí da tua cama, vem aí para o meio da sala, volta para Jesus hoje, volta para Jesus agora. Você que está ouvindo aí na rádio, volta para Jesus hoje. Você aí na sua casa, na sua família. A vida eterna está chegando, meus queridos. Os dias estão contados, os dias estão registrados e Jesus está voltando.